Olá, jovens cabaneiros! Olá, jovas cabaneiras! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje vamos dar continuidade aos reviews de filmes não recentes e que merecem um certo destaque. Até que tudo se normalize, a gente vai conseguir resgatar muitas coisas boas aqui pro canal que eu deixei passar ou que foram lançadas quando esse canal sequer existia. O filme de hoje é uma obra de terror de 2011 que parece que não tem muito a dizer, mas só parece. Estão comigo? Então simbora! Se o segredo é da cabana, por que estão espalhando ele? O segredo do sucesso é o segredo? A versão carioca desse filme é o segredo de Copacabana? Tudo isso e muito mais agora. 5 jovens universitários decidem curtir um fim de semana numa cabana perto de um lago. E o que poderia dar errado? Bom, talvez serem perseguidos por alguma coisa sobrenatural que tenta eliminar um a um. Essa é uma análise com spoilers, tá? Então fiquem avisados. Ah, e esse é um vídeo com 2 etapas. Na primeira uma análise e na segunda curiosidades da produção. Quantos filmes a gente não já viu com essa mesma premissa, não é verdade? É verdade. E a repetição de O Segredo da Cabana não para só na premissa, como também o filme faz questão de que seus personagens correspondam aos mais básicos arquétipos do subgênero de terror adolescente. Tem o cara atlético, a mina safadinha, o bobo alívio cômico, a mocinha pura e um crush genérico pra ela. Além de que, à medida que a trama progride, vai fazendo uma reunião dos mais batidos clichês do gênero de terror, como por exemplo, para evitar que as vítimas possam se salvar mantendo contato com o resto do mundo, o local para onde eles vão não tem sinal de celular. Ao parar num posto de gasolina para abastecer e pedir informação, são atendidos por uma figura excêntrica que confronta eles e faz advertências tenebrosas, o que, claro, eles ignoram. Atribuem ao vento algo que jamais poderia ter sido causado pelo vento. Começam a agir como idiotas, o que ainda se agrava depois que o perigo se instaura, pois aí arriscam a vida como se fossem super-heróis. Abandonam armas que seriam úteis para se defenderem, adotam a clássica decisão de se separar em meio ao caos e etc e tal e pimba. Então, como já ficou evidente, O Segredo da Cabana é só mais uma bobajada de terror qualquer, totalmente lugar comum, que nada tem a oferecer de novo e que com 10 minutos a gente já sabe como o filme vai ser todo, certo? Também não tem nenhuma grande mensagem, não faz nenhuma grande reflexão e muito menos merece ser levado a sério, certo? Bom, pelo menos é isso que o filme quer que a gente pense a princípio. Pois, enquanto oferece essa ideia na superfície, paralelamente está só maquinando uma realidade completamente diferente. Começa com alguns elementos que não parecem encaixar muito bem no clichê, como o fato do esportista e a safadinha não serem tapados, o bobo ser um maconheiro, mas também ser o mais ciente das coisas, o crush genérico enfrentar um dilema ético que desmente sua generiquice e a mocinha pura não ser propriamente pura. Ok, olhando assim de cara, a gente pode até pensar que é porque o filme tá tentando se desvencilhar das convenções ou que é tão medíocre que nem os clichês conseguiu copiar. Porém, não para por aí. Tem algumas esquisitices e uma misteriosa narrativa paralela que fica encasquetando a gente sempre que ganha um espaço, já que fogem de qualquer convenção que a gente já tenha visto em obras parecidas. É algo que vai chegando aos pouquinhos, não permite que a gente entenda muito bem o que é que tá acontecendo, não diz muito bem a que veio, só que, embora a narrativa padrão continue no foco da nossa atenção, a gente começa a desconfiar que esse filme tenha realmente mais substância do que parecia. E, gradativamente, esse foco vai se transferindo do convencional para perguntas que vão se somando no nosso pensador. É uma conspiração? Por que eles estão sendo vigiados? Por que estão apostando? O que caboja está acontecendo? Para onde esse filme está indo? Até que a gente constata que não. Definitivamente, esse não é só mais um filme de terror adolescente qualquer. Claro, não tem como negar que O Segredo da Cabana é sim uma obra de horror, mas se você prestar atenção direitinho, fora alguns sustinhos pontuais, a caçada humana e muita violência gráfica, notem que o filme não provoca muita tensão, angústia, medo, pavor ou qualquer outro sentimento tipicamente provocado pelo gênero. Tá, mas qual é a desse filme então? A desse filme, meus povos e minhas povas, é a metalinguagem. O Segredo da Cabana é um filme sobre filmes de terror adolescente, de terror como um todo, ou melhor dizendo, não é exagero afirmar que se trata de um filme sobre a 7ª arte, sobre o cinema. A camada mais óbvia que a gente enxerga é a da subversão. Se a série de filmes Pânico satiriza o gênero, por outro lado também aceita as convenções que está
criticando. Tô condenando não, tá? Principalmente o primeiro filme que eu adoro. Agora, este projeto aqui já se mostra ainda mais autoconsciente ao aceitar as fórmulas, esquemas e truques do gênero como fingimento, enquanto por trás está maquinando uma forma inteligente de subverter tudo isso. Os personagens e a trama, tudo começam dentro do padrão, mas então eles passam a mostrar que não querem se encaixar nesse molde pré-estabelecido, como eu já apontei. Essa é a primeira subversão, mas como é muito discreta, parece só um acerto fortuito de um roteiro medíocre, como eu falei, também. Porém, vem a segunda subversão, quando a trama força os personagens a assumirem os estereótipos correspondentes aos seus arquétipos. E como veio propositalmente à força, ela se destaca e surpreende. E essa surpresa diverte, pois fica evidente o grande deboche que o filme está fazendo, o que acaba sendo engraçado e ímpar ao ver um filme sapateando e dançando em cima dos clichês. Mas o que torna este filme ainda maior é que ele não para por aí. Ainda vem a camada secundária dessa subversão, já que, depois que o filme vira delicadamente e desvira à força, ele deixa transparecer seus mecanismos internos. Mas que mecanismos? O da manipulação, da construção de uma trama, o mecanismo do cinema, ora pombas. Quando os personagens da tal corporação lá manipulam jovens, colocando produtos na tintura de cabelo da guria para deixar ela mais burra, soltando feromônios para que os jovens queiram fazer fuki-fuki no meio da moita, liberando um gás para que tomem decisões estúpidas, dando choquinhos nas armas para que as vítimas soltem e abandonem os objetos sem perceber, são conceitos absurdos, ok, mas são como qualquer trapaça narrativa que roteiristas e diretores fazem para manipular o filme, para manipular os sentimentos do espectador. Querem um exemplo disso? Vamos ver como a expositividade é trabalhada aqui. É triste quando um personagem explica algo que o outro já deveria saber e a única função do tal diálogo é deixar claro para o espectador. Quando a gente percebe isso, empobrece o filme e a gente fica com aquela sensação desagradável de artificialidade. Então, o truque aqui é introduzir um personagem novato que contesta o que está acontecendo. E a expositividade do que é dito para ele acaba sendo mascarada pelo incômodo do cara ao aprender o que está sendo dito. Não parece que o intuito desses diálogos é para informar o espectador, mas para alimentar uma promessa de intriga, pois aquele cara está se mostrando descontente com aquilo. Esse personagem vai se rebelar? A gente pensa. Acontece que não acontece nada e a gente foi enganado, manipulado. Então, quando a trama propõe que os filmes de terror que a gente conhece, na verdade, fazem parte de um grande esquema com o objetivo de agradar os antigos titãs lá, que só querem ver o sangue correndo solto, adivinha quem são esses tais titãs antigos que só querem ver o sangue correndo solto? Se eu, você? Nós. Os roteiristas Joss Whedon e Drew Goddard, e esse último como diretor também, usam uma metalinguagem disfarçada dentro da trama para comentar sobre a produção em si e sobre o consumo cinematográfico. Dentro do filme, eles fazem o que os deuses querem ver e procuram jogar de forma segura. Se os deuses estão satisfeitos com mais do mesmo sempre, não tem para que eles se darem o trabalho de inventar. Basta pegar um catálogo de opções pré-definidas e manipular de um jeitinho para encaixar numa fórmula e tá tudo certo. E assim não seria o público vidrado no mais do mesmo também? Não é à toa que a indústria de blockbusters hoje é movida a sequências, remakes e derivados. Se é repetição que o público quer ver, qual o estímulo para se arriscar com conteúdo original? Quando se investe muita grana, é melhor apostar no que dá certo. Essa é a grande subversão crítica de O Segredo da Cabana e que faz ele ser um filme muito mais ímpar do que se imagina. E nesse meio, em que o repetido é geralmente preferido, a criatividade sarcástica do filme é um alento. Mas isso sou eu que digo, não creio que o filme demonstre essa vaidade. Até porque ele se mostra bastante admirador de todo o conteúdo que está satirizando. A questão em si não está no fato de Sexta-feira 13 levar jovens a um acampamento à beira de um lago para serem vítimas de um assassino misterioso, de Evil Dead despertar o mal através de um livro macabro, ou de assombrações, lobisomens, zumbis atazanarem suas vítimas por aí. A questão é só a repetição preguiçosa que vai se perpetuando ao longo dos anos. Bem, e de uma forma ou de outra, esse filme aqui ainda tem um respeito, pois tem ciência de que não poderia existir se não fossem esses outros filmes. E então, quando chega no terceiro ato, além de gerar um plot twist carpado, destrambelhado como raramente se vê no terror, o que deixa a gente boquiaberto com tanta maluquice, o filme se dedica a homenagear o gênero ao abraçar a natureza sanguinolenta e, sobretudo, ao apresentar uma coletânea de referências encantadoramente tenebrildes. O Segredo da Cabana é uma produção que se constrói através da desconstrução. Começa como um filme de terror adolescente inteiramente mais do mesmo e cheio de clichê, mas a cada passo que dá, deixa à mostra uma
pecinha do seu mecanismo cinematográfico que revela que o filme está propondo algo muito maior do que a gente poderia imaginar. Uma extasiante, desvairada e sarcástica autoanálise enquanto obra cinematográfica. E agora, como esse é um vídeo especial, é um Super Vale Crítica, a gente vai ter 8 curiosidades sobre esta produção maravilhosa. Joss Whedon e Drew Goddard se trancaram num quarto de hotel por um final de semana para escrever o roteiro. Tarefa que eles conseguiram executar em apenas 3 dias. Sobre eles, curiosamente, cada um tem uma indicação de melhor roteiro no prêmio do Magrelão Desinibido. Joss Whedon pelo roteiro original de Toy Story, crédito que ele divide com mais uma cambada, e Drew Goddard pelo roteiro adaptado de Perdido em Marte. Os dois roteiristas consideraram vários diretores para tocar o projeto, inclusive Victor Salva, de Olhos Famintos. Acontece que os dois queriam muito dirigir o filme, mas acabaram decidindo que Whedon produziria, enquanto Goddard faria sua estreia na direção. Filmado em 2009, o filme ficou empacado quando a produtora entrou em processo de falência. A galera já não estava mais com esperança de lançar o negócio, foi quando em 2011 o pessoal da Lionsgate assistiu ao material final, se apaixonou e fez Goddard e Whedon voltarem a acreditar que tinham feito um bom filme. Filme esse que teve um orçamento estimado em 30 milhões de dólares e para uma produção original e que recebeu classificação indicativa para maiores de 17 anos no Estados Unidos, até que o retorno não foi tão ruim ao fazer 94 milhões nas bilhetérias mundiais. Na cena do lago, o único que não mergulha é Marty, que permanece vestido na doca. O motivo é que o ator estava saradão, o que não combinava com seu personagem maconheiro desgrumelado. A gente não nota porque o Marty veste roupas muito largas e graças ao trabalho corporal do ator que se encurvou para esconder o porte atlético, que estava mais ou menos no mesmo nível do nosso queridão Chris Thor Hemsworth. Falando nele, como esse projeto foi filmado em 2009, antes mesmo de Thor, foi com base nas gravações deste filme que Chris conseguiu um papel em Amanhecer Violento e 2 dias depois foi escolhido para ser o Deus do Trovão da Marvel. Eu não contei, mas segundo as minhas pesquisas, o total de mortes durante o filme é esse aqui. O curioso é que a primeira só acontece depois de 44 minutos de filme. Agora, se a gente considerar o que aconteceu após o filme, aí o total de mortes já sobe para aproximadamente 7 bilhões, que era a população mundial em 2011 quando o filme foi lançado. Foram criados ou recriados mais de 60 tipos de monstros para o filme. Nem todos aparecem claramente, mas dentre as opções possíveis no quadro de apostas existem lobisomem, besta alienígena, mutantes, aparições, zumbis, reptiliano, palhaços, bruxas, bruxa sexy, demônios, Lorde do Inferno, inspirado nos cenobitas de Hellraiser, árvore molestadora irritada e Deadites, personagens de Evil Dead, cobra gigante, múmia, uma noiva macabra, espantalhos, boneco de neve, morcego dragão, vampiros, goblins desmembradores, fada Sugar Plum, sereio, o reanimado, unicórnio, Huron, Wendigo ou Yeti, bonecas, família caipira torturadora zumbi, que é a principal do filme, médicos macabros, homem abóbora, gigante, gêmeas e Kevin, que é inspirado no assassino interpretado por Elijah Wood em Sin City. E deve aparecer também mais uma galera aí que não estava no quadro. Se esse é um projeto que fala sobre filmes, referências não podiam faltar. Algumas delas são: a mão no final do filme presume-se que seja do titã grego Cronos. O trailer no qual eles viajam é inspirado em um automóvel semelhante usado em Quadrilha de Sádicos. Essa dancinha é inspirada nessa dança de O Homem-Palha. O segurança se chama Truman, em homenagem ao protagonista de O Show de Truman, que vive num reality show sem saber. Quanto aos rituais fracassados de outros países, o de Buenos Aires é uma referência a King Kong, o de Estocolmo a Enigma do Outro Mundo, o de Madrid parece ser a Drácula, e o de Kyoto é uma alusão clara ao chamado ou o grito. E sabe quando o pessoal da empresa comenta que deu errado em 98? É que nesse ano foi lançado um filme de terror chamado Prova Final, no qual, se não me engano, todos os jovens conseguem se salvar e ainda destroem a ameaça. Se alguém se perguntar se há planos para alguma sequência, bom, a gente nunca conhece os limites de Hollywood Songs, né? Mas pela lógica não deve ter sequência jamais. E quem garantiu isso foi o próprio diretor. Após uma sessão de perguntas e respostas, perguntaram ao Drew Goddard se havia possibilidade de uma continuação. Ao que ele respondeu: Vem cá, você não viu o filme até o final, não? Nossa, que grosso. Achei justo. E esta é a minha reação enquanto eu assistia ao filme. Gente, eu sei que eu tô devendo um filme aqui nesse Super Vale Crítica, é porque realmente eu não esperava que esse fosse entrar, mas depois que eu reassisti, eu enxerguei tantos valores, aí eu, não,
tem que ser um Super Vale Crítica. Era pra ser só um Vale Crítica normal. E acabou tomando o lugar daquele que eu tô devendo. Mas eu vou pagar. Pode deixar. Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e... tchau!